E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim conversar sobre o livro O Fim de Tudo, do Luiz Vilela, que é uma coletânea de contos. Bom, quando eu recebi a sinopse desse livro, entre as opções de escolha do mês, eu fiquei muito curiosa porque, como eu sempre falo aqui, eu gosto muito de livros de contos e contos que falam sobre o cotidiano, sobre situações comuns, ordinárias, pelas quais todos nós passamos em algum momento da vida. Eu falei sobre isso quando eu fiz a resenha do livro Primeiros Contos de Truman Capote, e isso também se aplica aqui. O Luiz Vilela é um autor brasileiro, ele é de Minas Gerais, se não me engano, e o compilado que tem aqui são contos que ele foi escrevendo em revistas, em jornais, que ele foi escrevendo durante a vida. Então, é uma quantidade bem interessante de contos. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu nunca sei o número de contos dos livros que eu leio, eu sempre me perco em relação a isso. São 25 contos. E aí, com esse livro, eu resolvi fazer uma experiência. Eu sempre li os livros de contos de modo linear, Às vezes pulava, mudava um pouco a ordem, mas lia como um livro comum de uma vez só. Esse conto eu resolvi fazer diferente. Eu dividi, não sei se vai ficar claro para vocês aqui na frente, eu já mostrei, comentei rapidamente no vídeo de lidos do mês. E eu marquei aqui e dividi os contos por semana. Então eu organizei assim, todos os dias, no final do dia, eu lia um conto e fazia isso de segunda a sexta. O final de semana era para outras leituras. E aí ao fim de 5 semanas, se não me engano, eu li todo este livro. A primeira semana foi um pouco desorganizada, porque eu não tivesse ideia de ir a partir da segunda semana, mas foi uma experiência bem interessante de saber que todos os dias eu tinha um conto para ler, eu tinha uma história diferente para ler no final do dia. Foi relaxante e foi interessante também, e me deu assim, um gás diferente para ler o livro. Eu acho que se eu tivesse lido todo ele de uma vez só, me cansaria, porque são 25 contos, é uma quantidade grande, e alguns contos são bem longos, se vocês verem isso pelo tamanho do livro. E aí eu fiz o seguinte, de cada bloco semanal, eu escolhi o meu conto favorito. Eu cheguei a 4 contos, porque como eu falei, a primeira semana foi diferente. Meus contos favoritos de O Fim de Tudo foram O Caixa, A Volta do Campeão, A Chuva nos Telhados Antigos e Pinga. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia fazer uma resenha pra vocês sobre um livro de contos, porque não dá pra resumir cada um, porque ia ficar muito chato, muito longo, e aí eu preferi contar de modo geral. Não foi um livro que me apaixonou. Eu não fiquei assim muito curiosa para ler outras coisas do Luiz Vilela, não foram contos que me marcaram, mas esses 4 especificamente, apesar de eu dizer assim, poxa, são 25 contos, ela escolheu só 4, mas esses 4 contos foram tão espetaculares. Não é que os outros tenham sido ruins, não. Há contos bons, contos muito bons, contos medianos, contos que eu achei sem graça também no meio, não vou mentir. Mas esses 4 contos foram realmente espetaculares, foram contos que me marcaram e que eu tenho uma história super viva na memória. O primeiro conto, que é O Caixa, trata da história de um homem comum, que é um caixa de banco, e que vai ficando cada vez mais afastado, mais deprimido, mais ensimesmado, até o ponto que ele tem uma crise. E é curioso observar a reação das pessoas ao redor dele, como ninguém se dava conta do que ia acontecendo com ele, e como isso só fica perceptível quando a coisa explode. Que é isso que acontece muitas vezes, As pessoas não veem as outras, não veem as particularidades, não veem o sofrimento das outras, não veem o que as outras estão passando. E só quando elas explodem, quando elas entram numa crise, é que as pessoas se dão conta, e às vezes de uma forma muito venenosa, inclusive, muito crítica no sentido negativo. O outro conto marcante foi A Volta do Campeão, que para mim é o conto mais lindo dessa coletânea, que é a história de um homem que, no contato com crianças que jogam, eu não lembro qual é o nome do jogo, é um jogo com goodies, eu não lembro o nome agora, mas enfim, nesse contato com as crianças, ele retorna à infância, e aí você vê que ele é um homem que adoeceu, que ele tem uma série de limitações no presente, mas quando ele está com essas crianças, ele volta a ser o campeão de quando ele também era criança, e as emoções que isso traz. É um conto lindo, é um conto que tem várias coisas para serem pensadas e discutidas e refletidas, e é o meu favorito deste livro, e acho que favorito dos contos da vida também. Entrou no hall, A Volta do Campeão entrou no hall dos contos mais queridos que eu já li, assim como A Vez de Outubro, do Neil Gaiman, tem outro do Cortázar, tem 2, A Saúde dos Enfermos e Autoestrada do Sul. Acho que um dia eu vou fazer um vídeo com os meus contos favoritos da vida, em breve. E aí tem o terceiro conto favorito, é A Chuva nos Telhados Antigos, que fala de um casal de primos que já foram, não é que eles foram namorados, tinha uma questão sexual assim no meio, na relação deles, como se diz as séries, e a forma como isso vai se desenrolando num diálogo super interessante e gostoso, numa visita
fortuita, é muito bacana, é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido pelo Luiz Vilela. E o quarto e último conto favorito, mas não menos importante, é o Pinga, que é um conto de 3 páginas, mas que traz tanta coisa, traz tantos elementos para se pensar sobre a relação humana, sobre a visão do outro, o enxergar o outro, aquilo que Saramago falava em Ensaio sobre a Cegueira, né? Ver e olhar, né? Reparar no outro, enxergar a outra pessoa como um igual, e ao mesmo tempo como um diferente, né? E isso que é interessante na vida e nas relações. Muito, muito, muito bom. Então, é um livro de contos interessante, né? Para quem gosta de contos. Muitas pessoas, quando eu comentei sobre o Luiz Vilela, deixaram comentários de que ele é excelente, que ele é incrível, que ele trata do cotidiano de uma forma muito interessante. Como eu falei, é um livro interessante por ser um livro de contos que é bem diverso. Tem contos sobre os mais variados temas, contos alegres, contos tristes, contos mais mornos. Não foi um livro que me apaixonou, não foi um texto que me apaixonou, mas esses 4 contos, para mim, fizeram valer a leitura do livro. É isso. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no inscrever-se. Aí sempre que tiver vídeo novo, você recebe a notificação na sua caixa de e-mails. E se quiser deixar algum comentário, pode ficar à vontade. Um beijo, até mais. Tchau.